Asterasks. A página final do acordo de divórcio repousava sob a mão de Valentina Romano como a última página de um livro de história. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto da sua cobertura com vista para o porto da cidade, transformando a secretária de Nogueira Polida num espelho que refletia tanto o horizonte como a mulher que, silenciosamente, construíra um império que poucos sabiam pertencer tanto a ela como ao marido. Sem hesitação, assinou o nome com traços suaves e habituados, a expressão inalterada. Não havia dedos a tremer, nem lágrimas a toldarem a visão, nem esperança desesperada de que alguém irrompesse pela porta a dizer que tudo fora um terrível mal-entendido. Quando a tinta secou, ela já tinha chorado o casamento semanas antes. O telemóvel vibrou. O ecrã iluminou-se com o nome de Lorenzo. Em vez de atender, notou a fotografia anexada à mensagem. Lorenzo estava numa luxuosa suíte de maternidade, vestido com um fato cinzento sob medida, apesar do ambiente hospitalar. O braço pousava sobre Sofia Moreno, a mulher que Valentina uma vez apresentara como sua amiga mais próxima. Sofia encostava-se confortavelmente a ele, a exaustão visível por baixo do sorriso, enquanto embalava um recém-nascido envolto em rosa pálido. Lorenzo segurava com orgulho outro bebê envolto em azul marinho. A luz do sol que entrava pelas janelas do hospital enquadrava-os como retrato de família perfeito. Por baixo da imagem, uma única frase: gêmeos saudáveis, um menino e uma menina. Sofia e eu finalmente começamos a vida que devíamos ter. Espero que um dia encontres a tua própria felicidade. Valentina olhou para a mensagem durante vários segundos antes de bloquear o ecrã e pousar o telemóvel virado para baixo, ao lado dos papéis de divórcio assinados. O silêncio na cobertura permaneceu imperturbado. Do outro lado da sala, estendia-se uma enorme parede de vidro que a maioria dos visitantes confundia com arte moderna. Centenas de notas codificadas por cores, cálculos escritos à mão, diagramas de propriedade, estruturas de fundos, rotas de transporte e relações corporativas cobriam a sua superfície em camadas meticulosas. Qualquer pessoa não familiarizada com finanças internacionais veria apenas caos organizado. Valentina via a anatomia completa de um império. A organização Romano parecia publicamente um conglomerado legítimo de logística e infraestruturas internacionais, operando portos, empresas de segurança privada, companhias de navegação, grupos de construção e agências alfandegárias em vários países. Os jornais elogiavam Lorenzo Romano como o brilhante bilionário que modernizara o legado da sua família. Muito poucas pessoas sabiam que há 7 anos, quando Lorenzo herdou uma montanha de dívidas disfarçada de prestígio, fora Valentina quem impedira silenciosamente que tudo desmoronasse. Ela liquidara investimentos do fundo fiduciário da família De Luca, negociara acordos de refinanciamento, convencera bancos internacionais a estender crédito, reescrevera as estruturas de conformidade que mantinham os reguladores satisfeitos, redigir reformas de governação que permitiram aos investidores legítimos voltar a confiar na organização. Cada vitória celebrada em nome de Lorenzo carregava impressões digitais invisíveis que lhe pertenciam. E agora, enquanto ele celebrava o nascimento de gêmeos com outra mulher, ele ainda acreditava que ela sairia discretamente, carregando apenas o coração partido. Ele subestimara a única pessoa que realmente entendia como seu império funcionava. Valentina atravessou a sala e retirou uma pasta grossa de um armário de aço escondido atrás de uma estante. Na sua capa, palavras simples: ativos protegidos. Lá dentro estavam certificados de fundos, escrituras de propriedades, registros de propriedade corporativa, acordos de voto, confirmações bancárias, relatórios de auditoria independentes. Cada documento fora preparado semanas antes de Lorenzo sequer pedir o divórcio. Nada fora apressado, nada fora emocional. Cada decisão seguira a evidência. O seu olhar desviou-se para outro armário trancado. Lá dentro repousava algo totalmente diferente. Relatórios médicos, resumos de investigadores privados, cópias de faturas emitidas por uma clínica de reprodução exclusiva que operava sob vários nomes corporativos,
registros de viagem, transferências bancárias rastreadas através de empresas de fachada, horários de consulta que Lorenzo acreditava que ninguém jamais vira. Os documentos ainda não contavam uma história completa, mas contavam o suficiente. O suficiente para Valentina entender que a gravidez milagrosa de Sofia deixara muito mais rastros financeiros do que qualquer um deles imaginava. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez, era uma chamada. Lorenzo. Ela observou o ecrã até que restassem apenas segundos antes do correio de voz. Depois atendeu. Nenhum dos dois falou de imediato. Ela imaginou-o de pé algures ao lado de Sofia, à espera de ouvir a devastação que ele acreditava merecer. Finalmente, a voz dele chegou, cuidadosamente suavizada. Viste a fotografia? Vi. Mais uma pausa. São lindos, continuou ele. Um filho e uma filha. Reparei. Não vais dizer mais nada? Valentina caminhou para a janela com vista para o porto. Navios de carga entravam lentamente no porto comercial que ela própria ajudara a financiar anos antes. O que gostarias que eu dissesse? Eu pensei, Lorenzo hesitou. Depois de tudo entre nós. A sua frase desvaneceu-se. Ele queria lágrimas, queria raiva, queria prova de que deixá-la tinha valido a pena. Em vez disso, ela sorriu fracamente. Parabéns, Lorenzo. Ele permaneceu em silêncio. Espero sinceramente que Sofia se recupere bem. É só isso? E espero que os bebés fiquem saudáveis. Ele parecia quase desapontado. Eu esperava que isto fosse mais difícil para ti. Já foi. A resposta incomodou-o. Ele pigarreou. Um dia vais perceber. Sofia deu-me algo que tu nunca pudeste. Valentina fechou os olhos por um breve momento. Não porque as suas palavras magoassem, porque um dia teriam magoado. Desejo paz à tua família, respondeu ela. Seguiu-se outro longo silêncio. Eventualmente, Lorenzo riu-se baixinho. Sabia que lidarias com isto como uma transação comercial. Suponho que sim. Adeus, Valentina. Adeus, Lorenzo. A chamada terminou. Ela nunca mais olhou para o ecrã. Do outro lado da sala, a parede de estratégia de vidro esperava em perfeito silêncio. Valentina destapou um marcador preto e aproximou-se da secção já preenchida com mapas de propriedade, relações financeiras, estruturas de fundos e evidências cuidadosamente ligadas. Durante vários momentos, ela simplesmente olhou. Depois, com uma caligrafia lenta e deliberada, escreveu 5 palavras no centro do vidro. Todos os livros de contas, eventualmente, se equilibram. Ela deu um passo atrás e estudou a frase. Lá fora, o porto continuava a mover-se exatamente como sempre. Navios partiam. Navios chegavam. Impérios erguiam-se. Impérios caíam. Os números nunca mentiam, e a verdade, eventualmente, também não. Na manhã seguinte, a sede da Romano acordou como um reino perfeitamente disciplinado. O seu lobby de mármore encheu-se de executivos, advogados e pessoal de segurança que saudaram Lorenzo como se nada no mundo tivesse mudado. Valentina entrou por uma entrada privada de executivos que ela ainda controlava legalmente. A sua expressão calma enquanto dezenas de funcionários acenavam respeitosamente na sua direção. Nenhum deles sabia que os papéis de divórcio já tinham sido assinados. Nenhum deles percebeu que a mulher que passava calmamente por eles fora a arquiteta invisível por trás de quase todos os sucessos legítimos que o Império celebrava. No seu escritório, ativou um cofre biométrico seguro escondido atrás de uma estante antiga. Em vez de joias, continha drives encriptados, contratos de fundo originais, certificados de propriedade, relatórios de conformidade e memorandos confidenciais que documentavam 7 anos de decisões financeiras. Um por um, verificou cada ficheiro contra notas de auditoria escritas à mão até que cada documento correspondesse perfeitamente. Depois, transferiu duplicados para portfólios de provas selados e endereçados a advogados independentes, garantindo que, se algo lhe acontecesse, a verdade sobreviveria sem a sua voz. Ao rever outra pasta, uma única fatura chamou-lhe a atenção. Pertencia a uma clínica de reprodução exclusiva que operava sob um nome corporativo inocente, especializado em serviços confidenciais para famílias ricas. O pagamento nunca aparecera nas contas pessoais de Lorenzo.
Em vez disso, fora disfarçado como despesas de consultoria através de 3 subsidiárias de logística separadas antes de desaparecer numa holding offshore. A maioria dos auditores nunca teria notado o padrão, mas Valentina especializara-se em identificar riscos invisíveis escondidos sob números comuns. Seguiu o rastro através de 6 empresas até terminar num fundo que ela nunca tinha visto antes, estabelecido mal há 14 meses por um advogado que também representava vários negócios da família Romano. O seu batimento cardíaco permaneceu estável, mas os seus instintos aguçaram-se. Alguém investira um esforço enorme para ocultar muito mais do que um caso. Antes que pudesse continuar, uma batida discreta interrompeu o silêncio. O seu diretor de segurança de longa data entrou, carregando um envelope selado entregue anonimamente naquela manhã. Lá dentro, várias fotografias de vigilância que mostravam Sofia entrar na mesma clínica de fertilidade meses antes de anunciar a sua gravidez. Em cada imagem, Sofia escondia cuidadosamente o rosto sob óculos de sol e um lenço, mas um detalhe captou imediatamente a atenção de Valentina. A alguns passos atrás de Sofia, em 2 fotografias diferentes, estava Matteo Romano, o primo financeiramente imprudente de Lorenzo, um homem notoriamente endividado com apostas e negócios falhados. Oficialmente, ele não tinha qualquer razão para visitar aquela clínica. Valentina estudou cada fotografia 2 vezes antes de as colocar ao lado das faturas ocultas. Individualmente, não provavam nada. Juntas, sugeriam que alguém construíra uma elaborada decepção que se estendia muito para além da infidelidade. Ela caminhou até a enorme parede de estratégia com vista para a cidade e adicionou 3 novos círculos vermelhos ligados por linhas pretas precisas. Um rodeava a clínica, outro englobava o nome de Matteo. O terceiro marcava um fundo offshore não identificado. Ela recusou-se a tirar conclusões sem provas, mas a experiência ensinara-lhe que crimes financeiros, conspirações médicas e traições familiares deixavam sempre padrões mensuráveis. Atrás de cada transação oculta, havia uma decisão humana e atrás de cada decisão, alguém convencido de que nunca seria descoberto. Valentina fechou calmamente o marcador, olhou para a crescente rede de ligações e sussurrou para o escritório vazio. Todos os segredos deixam um rastro contabilístico. Só tenho de encontrar onde o teu começa. 3 noites depois, a propriedade Romano brilhava sob milhares de luzes douradas enquanto políticos, juízes, investidores estrangeiros e líderes respeitados de famílias criminosas aliadas se reuniam para uma celebração íntima em homenagem aos novos herdeiros de Lorenzo, antes da cerimônia pública maior. Lustres de cristal refletiam nos pisos de mármore polido, enquanto um quarteto de cordas tocava suavemente sob tetos pintados, criando a ilusão de que a dinastia Romano entrara no seu capítulo mais brilhante. Sofia movia-se graciosamente pela sala de baile, vestindo um vestido de marfim que acentuava sua imagem de futura rainha da máfia, aceitando felicitações com humildade praticada, sem nunca permitir que os gêmeos saíssem da proteção de 2 enfermeiras neonatais profissionais. Lorenzo observava com um orgulho inconfundível, convencido de que finalmente construíra a família completa que os seus antepassados esperavam. Cada sorriso que oferecia aos convidados fortalecia a lenda que ele desesperadamente queria que o mundo acreditasse. Do lado oposto da cidade, Valentina nunca assistiu à celebração. Em vez disso, sentou-se numa sala de conferências tranquila ocupada apenas por ela, 2 advogados sêniores, um contabilista forense independente e um investigador reformado a desmantelar conspirações financeiras. As luzes estavam baixas, exceto pelo grande ecrã digital que iluminava históricos de transações, faturas de clínicas, comunicações encriptadas e estruturas de propriedade corporativa. O investigador aumentou calmamente outra fotografia de vigilância capturada do lado de fora da clínica de fertilidade. Esta imagem revelou Matteo Romano a chegar quase 40 minutos antes de Sofia, entrando por uma entrada restrita reservada a doadores e pessoal médico, em vez de pacientes comuns. Nenhuma acusação emocional encheu a sala, apenas factos, carimbos de data por hora
registros de veículos, imagens de segurança. Cada resposta parecia gerar 3 novas perguntas. O investigador reformado colocou calmamente outra pasta selada em frente a Valentina. Lá dentro estavam registros de visitantes autenticados obtidos através de um procedimento civil paralelo legal sobre as práticas contabilísticas da clínica. Vários nomes tinham sido redigidos, mas um identificador recorrente aparecia repetidamente ao lado de procedimentos de reprodução confidenciais. Doador cassete. A designação não significava nada por si só, mas cada consulta coincidia quase perfeitamente com as visitas documentadas de Sofia e com pagamentos de consultoria invulgarmente grandes disfarçados em subsidiárias da Romano Logistics. Ainda mais preocupante, cada pagamento recebido aprovação expedida por Lorenzo, sem passar pelo comitê de conformidade que Valentina estabelecera pessoalmente anos antes. Ela olhou para as datas em completo silêncio, percebendo que alguém dentro do Império contornara intencionalmente as salvaguardas que ela desenhara para impedir exatamente esse tipo de manipulação financeira oculta. Assim que a reunião terminou, o telemóvel privado de Valentina exibiu um número que ela reconheceu instantaneamente. Isabela Romano raramente ligava sem propósito. Depois de atender, ouviu apenas respiração controlada antes que a voz firme da mais velha emergisse finalmente. Isabela não mencionou o divórcio, Sofia ou os bebés gêmeos. Em vez disso, fez uma única pergunta inesperada. Valentina, durante todos os anos em que supervisionaste a governação da nossa família, descobriste alguma vez transações financeiras ligadas a instituições médicas que não deveriam existir? Valentina fechou os olhos por um segundo medido antes de responder com cuidadosa honestidade. Descobri irregularidades, mas nunca ajo com base em suspeita. Só me movo quando a evidência se torna inegável. A linha ficou em silêncio. Quando Isabela falou novamente, a sua voz normalmente imponente carregava algo desconhecido sob a sua compostura. Medo. Então continua a reunir as tuas provas, sussurrou ela, porque acredito que alguém enganou a minha família de forma muito mais completa do que eu jamais imaginei. À medida que a chamada terminava, Valentina olhou lentamente para a teia crescente de nomes que cobriam o seu quadro de estratégia. Pela primeira vez, percebeu que já não era a única pessoa a procurar a verdade. A chuva chegou pouco antes do amanhecer, tamborilando constantemente contra as altas janelas da propriedade ancestral Romano, enquanto Isabela Romano se sentava sozinha na biblioteca da família, rodeada por gerações de retratos que pareciam observar cada seu movimento. O envelope fechado que os advogados de Valentina entregaram repousava sobre a secretária de Mogno à sua frente, como um veredicto à espera de ser anunciado. Isabela passara décadas acreditando que a força significava defender o nome da família contra todas as ameaças externas. No entanto, pela primeira vez na sua vida, temeu que o perigo nunca tivesse vindo de estranhos. Com mãos lentas e deliberadas, quebrou o selo de cera e começou a ler. Cada página continha registros financeiros certificados, transações bancárias independentemente verificadas, relatórios de conformidade e documentação médica obtida legalmente. Não havia acusações emocionais, nem conclusões dramáticas. Apenas evidências meticulosamente organizadas que formavam um padrão cada vez mais perturbador. Ao chegar às últimas páginas, detalhando pagamentos ocultos canalizados através de empresas de fachada para uma clínica de reprodução privada, as suas mãos começaram a tremer. Ela retirou silenciosamente os seus óculos de leitura, fechou os olhos e sussurrou para a sala vazia. Por favor, que haja outra explicação. Do outro lado da cidade, Lorenzo recebia investidores estrangeiros na Romano Global Holdings, completamente alheio ao facto de que a fundação sob o seu futuro cuidadosamente construído já começara a rachar. A sua apresentação celebrava a expansão de rotas de navegação, contratos de infraestrutura e parcerias de segurança. Mas cada promessa confiante escondia uma verdade perigosa. Várias das projeções financeiras exibidas no enorme ecrã da sala de conferências dependiam de contas que Valentina originalmente estruturara e protegera.
Sem o seu conhecimento, executivos leais, a Lorenzo contornaram silenciosamente os controlos internos, autorizando transferências não autorizadas disfarçadas de despesas operacionais. Enquanto Lorenzo acreditava que exibia a força do seu império, auditores independentes já rastreavam cada transação oculta até a sua origem. Os números já não o protegiam. Estavam a preparar-se para testemunhar contra ele. Entretanto, Valentina recebeu outro pacote encriptado da sua equipa de investigação. Lá dentro, não havia outra declaração financeira, mas sim uma declaração juramentada de um antigo funcionário administrativo da clínica de fertilidade que se demitira meses antes. A testemunha descreveu consultas fora de horas invulgares, protocolos de doadores confidenciais e instruções repetidas de administradores sêniores para separar certos registros de pacientes da base de dados principal da clínica. Mais importante ainda, a declaração confirmou que cada procedimento sensível envolvendo Sofia fora gerido fora dos protocolos médicos normais, sob acordos de confidencialidade extraordinários. Valentina colocou cuidadosamente a declaração ao lado da crescente coleção de provas autenticadas. O puzzle estava quase completo, mas faltava uma peça crítica. Ela ainda precisava de provas irrefutáveis que ligassem a identidade oculta do doador à conspiração, sem deixar margem para dúvidas. Naquela noite, Isabela chegou inesperadamente ao escritório de Valentina, sozinha. A orgulhosa matriarca parecia mais velha do que apenas alguns dias antes. A sua postura ainda digna, mas visivelmente sobrecarregada por noites sem dormir. Sem trocar cumprimentos, colocou uma pequena chave antiga na secretária de Valentina. Esta abre o arquivo da família Romano, disse ela calmamente. Apenas a chefe da família e eu tivemos uma. Valentina olhou para a chave de latão envelhecida sem a tocar. A voz de Isabela suavizou com um arrependimento inconfundível. Passei anos a acreditar que a lealdade significava proteger o meu filho de críticas. Agora temo que a verdadeira lealdade exija proteger esta família do meu filho, se as provas provarem o que agora suspeito. O silêncio instalou-se entre as duas mulheres antes de Valentina finalmente aceitar a chave. Lá fora, o trovão ribombou pelo horizonte escuro, enquanto ambas as mulheres entendiam a mesma verdade. A tempestade iminente não iria simplesmente expor um caso. Ameaçava reescrever todo o legado da dinastia Romano. À meio da manhã, a propriedade Romano tornou-se o centro da atenção da cidade. Sedãs de luxo pretos passaram pelos portões de ferro forjado numa procissão interminável, enquanto líderes respeitados de famílias criminosas, investidores internacionais, juízes, diplomatas, banqueiros e parceiros de negócios pisavam os terrenos cuidados. Nada na reunião se assemelhava a uma celebração familiar comum. Cada arranjo floral, cada posto de controle de segurança, cada caminho de mármore polido fora concebido para enviar uma mensagem inconfundível. A dinastia Romano garantira o seu futuro. No centro do grande pavilhão, erguia-se um palco elevado, coberto de seda de marfim e estandartes familiares, bordados com o antigo brasão romano. 2 berços feitos à mão repousavam sob lustres de cristal, à espera dos gêmeos que, segundo Lorenzo, um dia herdariam tanto o império de negócios legítimo da família como a sua liderança histórica. As câmaras disparavam constantemente enquanto jornalistas convidados documentavam cada momento cuidadosamente coreografado, garantindo que todo o país testemunhasse o que Lorenzo orgulhosamente chamava o início de uma nova geração. Lorenzo movia-se pela recepção com confiança sem esforço, cumprimentando todos os convidados como se o passado já não existisse. O seu fato azul marinho feito à medida, o sorriso perfeitamente medido e a postura relaxada projetavam a imagem de um líder intocável no auge do seu sucesso. Ao seu lado caminhava Sofia, vestida com um elegante vestido creme, segurando um bebê enquanto uma enfermeira profissional carregava o outro. Ela aceitava felicitações com humildade cuidadosamente praticada, baixando os olhos cada vez que alguém a elogiava por dar à família Romano um filho e uma filha. Ao redor deles,
Conselheiros idosos assentiam aprovadoramente, enquanto jovens capitães de família discutiam discretamente a estabilidade que os novos herdeiros supostamente garantiam. Lorenzo captava fragmentos dessas conversas e sentia uma satisfação intoxicante. Tudo o que sacrificara, todas as pontes que queimara, pareciam subitamente justificados pela admiração que o rodeava. Do outro lado do relvado, no entanto, uma pessoa notavelmente ausente. Muitos convidados sussurravam sobre Valentina, repetindo a história de que ela aceitara silenciosamente o divórcio e desaparecera da vida pública depois de perceber que nunca poderia competir com o calor ou a maternidade de Sofia. Lorenzo ouvia esses sussurros e nunca os corrigia. A 5 quilômetros de distância, dentro de uma discreta suíte executiva com vista para o porto, Valentina observava a cerimônia através de uma transmissão de vídeo segura fornecida pela sua equipa jurídica. Vestia um fato de negócio cinzento em vez de preto de manhã, a sua pasta de couro repousava fechada ao lado de uma chávena de café intocada. Ao redor da mesa da conferência, sentavam-se advogados independentes, contabilistas forenses, especialistas em governação e o investigador reformado que passara semanas a reunir as provas. Ninguém celebrava, ninguém especulava. Simplesmente monitorizavam os eventos enquanto esperavam por uma confirmação final. Exatamente às 11h17, o tablet encriptado de Valentina vibrou uma vez. Uma única mensagem apareceu de um laboratório de genética independente contratado conjuntamente pelo advogado de Isabela e pelo conselheiro externo da família. A notificação continha apenas 6 palavras. Relatório verificado, entregue ao destinatário autorizado. Valentina bloqueou lentamente o ecrã sem revelar o conteúdo a ninguém na sala. Ela prometera a Isabela que a matriarca decidiria sozinha como a verdade viria à luz. De volta à propriedade, o mestre de cerimônias subiu ao palco e deu as boas-vindas aos convidados reunidos com elegância polida, antes de convidar Lorenzo a apresentar os futuros herdeiros da família Romano. Aplausos ecoaram pelo pavilhão enquanto Lorenzo recebia o bebê rapaz nos braços e pousava a mão livre gentilmente sobre o ombro de Sofia. Ele sorriu para a multidão com total certeza, convencido de que a história se desenrolava exatamente como ele planeava. No entanto, sentado a poucos metros de distância, Isabela Romano nunca aplaudiu. A sua postura permaneceu perfeitamente direita, mas a sua mão enluvada pousou sobre uma pasta de documentos de couro selada, posicionada ao lado da sua cadeira. Escondido lá dentro estava o relatório autenticado que ela lera apenas 30 minutos antes. Enquanto Lorenzo levantava o microfone e declarava orgulhosamente que a linhagem Romano continuaria através das crianças à sua frente, Isabela discretamente desengatou a fechadura de latão da pasta. Do outro lado do relvado, uma brisa quente levantou os estandartes familiares para o céu. E por razões que ninguém conseguia explicar, todos os pássaros que nidificavam entre os antigos ciprestes levantaram voo de repente. Um único e agudo aplauso ecoou pelo grande pavilhão antes que Lorenzo pudesse terminar o seu brinde cerimonial. Não foi alto o suficiente para assustar a equipa de segurança estacionada ao redor da propriedade, mas no silêncio perfeito que envolvia a celebração familiar, carregou a força inconfundível de um martelo de juiz a bater em carvalho polido. Todas as conversas pararam instantaneamente. Copos de cristal congelaram a meio caminho dos lábios à espera. A orquestra baixou os instrumentos sem instrução. Lorenzo virou-se para a primeira fila com um sorriso irritado que se desfez lentamente ao ver a sua mãe a levantar-se da cadeira. Isabela Romano não se apressou. Ajustou o punho da sua jaqueta de seda preta. Pegou na pasta de documentos de couro que repousava ao lado do seu assento e caminhou em direção ao palco com a confiança medida de uma mulher que passara décadas a decidir o destino de homens poderosos. Até o mestre de cerimônias se afastou instintivamente sem falar. Veteranos da organização Romano trocaram olhares inquietos porque reconheceram aquele andar. Isabela só se aproximava do palco daquela maneira quando um julgamento já fora alcançado.
Lorenzo forçou uma risada educada no microfone, tentando salvar a atmosfera antes que o pânico pudesse espalhar-se. Mãe, terás a tua vez daqui a pouco. Deixa-nos terminar de apresentar os gêmeos. Isabela ignorou-o completamente. Os seus saltos bateram no mármore passo a passo deliberado até ela ficar mesmo à sua frente. Olhou primeiro para o bebê rapaz a dormir pacificamente nos seus braços, depois para a bebê que repousava no ombro de Sofia. A sua expressão permaneceu ilegível, mas anos de disciplina não conseguiam ocultar completamente a tristeza que se reunia atrás dos seus olhos. Finalmente, levantou o olhar para o rosto de Lorenzo. Acreditaste mesmo? Perguntou ela calmamente, a sua voz tranquila a espalhar-se facilmente pelo pavilhão silencioso. Que a liderança começa com a cegueira? O sorriso confiante de Lorenzo vacilou. Sofia instintivamente apertou a bebê contra si, enquanto vários capitães sêniores se levantavam lentamente das suas cadeiras, sentindo que algo irreversível já começara. Sem esperar por permissão, Isabela abriu a pasta de couro e retirou um relatório azul marinho selado com o selo oficial do Conselho Independente de Arbitragem Médica. Colocou-o no pódio ao lado do discurso preparado de Lorenzo. O som da pasta a tocar madeira polida pareceu mais alto do que os aplausos tinham sido momentos antes. Lorenzo franziu o sobrolho. Mãe, este não é o lugar para documentos do conselho. Isabela encontrou o seu olhar sem piscar. Não, respondeu ela calmamente. Este é exatamente o lugar, porque escolheste transformar o engano privado numa celebração pública. Uma onda de sussurros nervosos percorreu a audiência. Investidores trocaram olhares incertos com os advogados da família. Até o diretor de segurança da propriedade ajustou subtilmente o seu auricular, aguardando instruções que nunca chegaram. Do outro lado do palco, o sorriso cuidadosamente ensaiado de Sofia desaparecera completamente. Pequenas gotas de suor formaram-se nas suas têmporas, apesar da brisa fresca da tarde que fluía pelo pavilhão. Isabela retirou lentamente vários relatórios autenticados da pasta, mas manteve os seus conteúdos escondidos da audiência. Há 3 semanas, continuou ela, certas inconsistências financeiras no nosso fundo familiar levaram-me a autorizar uma revisão independente. Durante essa revisão, surgiram registros adicionais que exigiram verificação legal através de peritos externos. Esses peritos concluíram agora o seu trabalho. Lorenzo riu nervosamente, embora nenhum divertimento chegasse aos seus olhos. Mãe, qualquer mal-entendido que exista pode esperar até depois da cerimônia de hoje. Isabela abanou a cabeça uma vez. A verdade atrasada torna-se corrupção protegida. Virou-se para os conselheiros reunidos sentados na primeira fila. Todos os relatórios nesta pasta foram autenticados independentemente. Todas as assinaturas foram verificadas. Toda a cadeia de custódia foi documentada. Nada aqui se baseia em rumores. O velho presidente do Conselho Romano aceitou uma cópia selada das suas mãos, enquanto o principal consultor jurídico da família aceitou outra. Nenhum dos homens abriu os envelopes imediatamente, mas ambos reconheceram as marcas de certificação oficiais e enrijeceram visivelmente. Lorenzo sentiu subitamente a confiança a esvair-se do seu corpo. O seu batimento cardíaco acelerou à medida que fragmentos de conversas recentes ecoavam na sua mente. Perguntas contabilísticas inexplicáveis, pedidos invulgares de registros arquivados, reuniões confidenciais em que a sua mãe participara sem o informar. Pela primeira vez desde que enviara os papéis de divórcio a Valentina, um medo genuíno instalou-se no seu peito. Do outro lado do pavilhão, dezenas de convidados influentes observavam sem fazer um som. Ninguém pegou nas suas bebidas. Ninguém verificou os seus telemóveis. A celebração transformara-se num tribunal inesperado. Isabela fechou lentamente a pasta vazia e olhou diretamente para Sofia, cujas mãos tinham começado a tremer sob o peso do bebê que carregava. Então, com absoluta compostura, a matriarca romano disse a única frase que congelou cada batimento cardíaco sob o sol da tarde. Antes que estas crianças sejam apresentadas como herdeiros do legado romano, disse ela,
Alguém deve explicar por que razão os registros verificados contidos nestes relatórios identificam um pai biológico que não é Lorenzo Romano. O silêncio que se seguiu à acusação de Isabela não se limitou a instalar-se na propriedade Romano. Engoliu todos os sons até que mesmo a distante fonte pareceu parar de jorrar. Lorenzo ficou imóvel com o bebê ainda nos braços. O seu pulso batia tão violentamente que ele só conseguia ouvir o batimento incessante dentro do seu crânio. A compostura cuidadosamente ensaiada de Sofia desmoronou-se à medida que os seus dedos apertavam a bebê contra si. A sua respiração tornou-se superficial enquanto dezenas de poderosos capitães da máfia, advogados, financeiros e líderes de famílias aliadas a olhavam com um cálculo frio em vez de simpatia. Já tinham testemunhado traições antes, mas nenhuma se desenrolara durante a apresentação formal dos futuros herdeiros. Todos os instintos lhes diziam que estavam no início de algo muito maior do que um mero escândalo familiar. Isabela permaneceu perfeitamente composta. Nem levantou a voz, nem demonstrou raiva. Simplesmente permitiu que o peso da verdade documentada sufocasse todas as mentiras convenientes que tinham protegido a decepção durante meses. O idoso presidente do Conselho da Família Romano abriu lentamente o pacote selado que Isabela lhe entregara. Os seus olhos experientes percorreram os relatórios certificados página a página, enquanto o silêncio absoluto o rodeava. Ao seu lado, o principal consultor jurídico da IA desdobrou cópias idênticas e reconheceu imediatamente os selos de autenticação emitidos por 3 laboratórios forenses independentes, 2 especialistas em fertilidade de renome internacional e o escritório de conformidade externo da família Romano. Nenhuma dessas instituições respondia diretamente a Lorenzo. Nenhuma podia ser facilmente subornada sem deixar provas. Enquanto os advogados comparavam silenciosamente assinaturas, números de série, selos de laboratório e cadeias de custódia documentadas, as suas expressões endureceram para uma preocupação inconfundível. Não estavam a analisar fofocas. Estavam a examinar provas preparadas com a precisão de um processo criminal. Lorenzo finalmente forçou-se a falar, embora a confiança que geralmente dominava todas as salas de conselho tivesse desaparecido completamente. Aproximou-se do presidente com um sorriso inquieto que parecia dolorosamente artificial sob o sol da tarde. Tem de haver algum engano, disse ele cuidadosamente. Os registros médicos podem ser manipulados. Alguém está claramente a tentar destruir a nossa família. Antes que o presidente pudesse responder, Isabela retirou calmamente outro envelope da sua pasta de couro. Essa possibilidade foi investigada primeiro, respondeu ela. Todos os laboratórios repetiram independentemente a sua análise. E todos os relatórios chegaram à mesma conclusão. Antecipei acusações de falsificação. Por isso, encomendei testes duplicados sob supervisão judicial. Colocou o segundo envelope ao lado do primeiro. Os resultados nunca mudaram. Sofia avançou de repente, lágrimas enchendo instantaneamente os seus olhos, enquanto ela procurava desesperadamente o rosto de Lorenzo. Por favor, não acreditem nisto, implorou ela, a sua voz a tremer com uma emoção cuidadosamente medida. Alguém fabricou tudo porque nos odeia. Odeia a nossa felicidade. As suas palavras ecoaram pelo pavilhão, mas algo fundamental mudara. Apenas horas antes, todos os convidados a teriam defendido sem hesitação. Agora ninguém se mexeu. Ninguém ofereceu garantias. Anos a navegar na política da máfia tinham ensinado a cada pessoa presente que a inocência genuína exigia provas em vez de performances emocionais. Até os seguranças privados da propriedade mudaram subtilmente de posição. Não em direção a Isabela, mas ao redor do perímetro do palco, silenciosamente impedindo qualquer um de sair até que o conselho emitisse instruções. Enquanto toda a assembleia permanecia focada nas provas de Isabela, outro drama silencioso desenrolou-se várias filas atrás do conselho. Matteo Rixey, o controlador financeiro de longa data da família Romano, recebeu discretamente uma mensagem encriptada através do seu tablet seguro.
Os seus olhos arregalaram-se quase imperceptivelmente antes de ele imediatamente se dirigir a Isabela sem atrair atenção desnecessária. Parando ao lado dela, aproximou-se o suficiente para que só ela pudesse ouvir as suas palavras. As transferências foram confirmadas, sussurrou ele. Todas as contas de emergência foram esvaziadas exatamente como previste. As rotas offshore tornaram-se ativas a 47 minutos. Isabela não pareceu surpreendida. Simplesmente fechou os olhos por um breve segundo antes de acenar uma vez. A última peça em falta caíra no lugar exatamente no momento previsto. Virou-se lentamente para Lorenzo, e pela primeira vez, uma decepção genuína suavizou a severidade na sua expressão. Ainda acreditas que hoje se trata de biologia? Disse ela calmamente. Não se trata. O sangue pode trair-nos, mas a ganância sempre deixa impressões digitais. Lorenzo olhou para ela confuso, incapaz de entender o que ela queria dizer. Antes que ele pudesse fazer outra pergunta, Mateu ligou o seu tablet encriptado ao enorme ecrã de apresentação preparado para a celebração. As fotografias sorridentes da família desapareceram instantaneamente, substituídas por uma série de registros bancários autenticados, transferências bancárias internacionais, empresas de fachada e levantamentos de fundos que moviam milhões de dólares através de contas ocultas estabelecidas poucas semanas depois de Valentina assinar os papéis de divórcio. No topo da primeira página apareceram 2 nomes impressos em letras pretas em negrito que fizeram cada figura poderosa no pavilhão inspirar bruscamente ao mesmo tempo. Sofia Romano e Enzo Morti, o subchefe mais confiável de Lorenzo. O enorme ecrã de apresentação brilhava sobre o pavilhão silencioso como o veredicto de um tribunal implacável. Cada transferência aparecia em ordem cronológica. Cada transação ligada por linhas de tempo precisas, certificados de autenticação digital, registros de fundos e confirmações bancárias que deixavam quase nenhuma margem para negação. Milhões desapareceram silenciosamente das empresas de logística controladas pela Romano, contratos de segurança privada, operações portuárias e imobiliárias nos últimos 18 meses. Nenhum dos fundos fora roubado em dramáticos assaltos noturnos. Foram desviados através de dezenas de acordos de consultoria cuidadosamente disfarçados, empresas de fachada, contratos de aquisição inflacionados e projetos de infraestrutura fantasmas. Lorenzo olhou para o ecrã como se estivesse a olhar para uma língua que já não entendia. A sua respiração tornou-se superficial. Cada empresa listada trazia a sua autorização eletrônica. Cada aprovação exibia a sua assinatura digital. Cada decisão fora tomada enquanto Sofia e Enzo se sentavam ao seu lado, fingindo proteger o império. Enzo Morti permaneceu perfeitamente imóvel perto da frente da plateia do conselho, mas a cor desapareceu lentamente do seu rosto. Durante anos, cultivara a imagem de lealdade inabalável, apresentando-se como o estratega mais confiável de Lorenzo, o homem que resolvia problemas antes mesmo de qualquer um deles os reconhecer. Agora, todas as famílias influentes sentadas sob o telhado branco do pavilhão olhavam para ele com crescente suspeita. Os conselheiros mais antigos não ficaram chocados com a própria decepção financeira. Ficaram chocados com a sua escala. A organização Romano sobrevivera a investigações governamentais, sindicatos rivais, aquisições hostis e convulsões políticas porque cada geração respeitava uma lei não escrita acima de todas as outras. A traição interna era o único crime que envenenava todas as alianças futuras. Uma vez que a confiança desaparecia, nenhum império permanecia de pé por muito tempo. Sofia deixou-se cair de repente de joelhos, apertando a bebé contra o peito enquanto as lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Juro que nunca toquei em nenhum dinheiro, chorou desesperadamente. Enzo tratou dos investimentos. Lorenzo, tens de acreditar em mim. Eu apenas assinei o que eles me puseram à frente porque todos me disseram que era rotina. A sua voz embargou de terror genuíno, mas cada frase empurrava a responsabilidade para outra pessoa. Isabela observou a performance sem interrupção. Já vira horas de entrevistas gravadas,
revira meses de correspondência encriptadas recuperadas através de perícias digitais legais. Apelos emocionais já não tinham influência sobre evidências documentadas. Mateu abriu calmamente outra pasta segura e projetou uma sequência de comunicações encriptadas no ecrã gigante. As mensagens recuperadas foram extraídas de servidores de backup, preservados meses antes por Valentina, antes de ela entregar silenciosamente o controle operacional. Cada conversa apagada fora reconstruída por especialistas em recuperação forense. Datas, carimbos de hora, assinaturas digitais e códigos de verificação de servidor apareciam sob cada troca. Uma mensagem de Enzo instruiu Sofia a persuadir Lorenzo a autorizar outro empréstimo de emergência, usando ativos de transporte controlados pelo fundo como garantia. Outra confirmou que Lorenzo permanecia completamente inconsciente das passivos ocultos que se acumulavam sob as impressionantes declarações financeiras públicas da empresa. A mensagem final silenciou todos os sussurros restantes no pavilhão. Assim que os gêmeos forem publicamente reconhecidos, escrevesse a Enzo, a sucessão tornar-se-á emocionalmente intocável. Quando alguém descobrir a estrutura da dívida, o controlo já será nosso. Lorenzo sentiu as pernas a fraquejar. Lembrou-se de cada conversa. Sofia insistindo que outro investimento garantiria o futuro dos filhos. Enzo apresentando relatórios complicados que sempre terminavam com promessas de liquidez temporária. Ele assinara tudo sem consultar Valentina, depois de a ter forçado a sair dos escritórios executivos. A realização chegou com uma clareza insuportável. Ele não apenas abandonara a única pessoa capaz de proteger o império. Ele removera deliberadamente o único executivo que questionava números suspeitos antes de os aprovar. Todas as advertências que Valentina oferecera silenciosamente no último ano voltaram a ele com precisão devastadora. Ela nunca argumentara emocionalmente. Ela apenas solicitara auditorias adicionais, procedimentos de conformidade mais rigorosos e revisões independentes. Ele dispensara cada recomendação como pessimismo desnecessário. Antes que Lorenzo pudesse reunir forças suficientes para falar, as enormes portas de entrada na parte de trás do pavilhão abriram-se novamente. Todas as conversas cessaram imediatamente. 2 advogados impecavelmente vestidos entraram lado a lado, carregando pastas pretas seladas com o brasão prateado do fundo fundador romano. Caminhando entre eles com confiança calma e sem pressa, estava Valentina. Vestia um fato preto, feito à medida que não refletia triunfo nem raiva, apenas uma autoridade silenciosa conquistada por anos de liderança disciplinada. Ela não reconheceu quaisquer olhares curiosos enquanto se movia em direção à mesa do conselho. Os advogados colocaram as suas pastas em frente ao presidente, quebraram os selos de segurança oficiais e revelaram centenas de registros de fundos autenticados, resoluções de governação, certificados de propriedade e diretivas de sucessão assinadas anos antes de Lorenzo sequer imaginar substituí-la. O idoso presidente ajustou os óculos, examinou a primeira página e levantou lentamente os olhos em direção a Lorenzo antes de proferir uma frase que fez todos os batimentos cardíacos no pavilhão parecerem parar. Dom Lorenzo, disse ele gravemente, de acordo com o fundo fundador irrevogável, nunca possuístes autoridade final sobre este império. Essa autoridade sempre pertenceu legalmente a Valentina. A declaração do presidente atingiu o pavilhão com mais força do que qualquer tiro de arma poderia ter feito. Lorenzo não reagiu imediatamente porque a sua mente se recusava a processar as palavras. Durante anos, acreditara ser o chefe indiscutível da organização romana. O homem cuja assinatura tinha autoridade absoluta sobre portos, companhias de navegação, empresas de construção, casinos e empresas de segurança. No entanto, o presidente do conselho segurava calmamente um instrumento de fundo original com o selo em relevo do escritório do fundador romano, um documento mais antigo do que o casamento de Lorenzo e executado décadas antes de ele sequer entrar para a família. Um por um, os conselheiros sêniores aceitaram cópias certificadas, estudando cada página em silêncio. Cada assinatura fora autenticada.
Cada emenda fora testemunhada por firmas de advogados reconhecidas internacionalmente. Cada revisão fora preservada em múltiplas jurisdições especificamente para evitar manipulação. Ninguém à volta da mesa do conselho questionou a sua autenticidade, porque todos os salvaguardas processuais exigidos pela Carta Fundadora tinham sido seguidas com precisão meticulosa. Valentina permaneceu em silêncio ao lado dos advogados sem demonstrar o menor traço de satisfação. Ela não sorriu nem procurou vingança perante as famílias reunidas. Ela simplesmente esperou enquanto os documentos falavam por si. A sua compostura incomodou a todos muito mais do que a raiva teria incomodado. Isabela aproximou-se lentamente dela, parando a apenas um passo de distância. Durante vários segundos, as duas mulheres olharam uma para a outra sem falar. Então Isabela baixou a cabeça num gesto que chocou toda a assembleia. Não foi apenas um pedido de desculpas. Foi o reconhecimento formal de uma mulher cujo julgamento protegera o legado romano, enquanto outros quase o destruíam. Acusei-te de abandonar esta família, disse Isabela suavemente, a sua voz a espalhar-se pelo pavilhão silencioso. Em vez disso, passaste anos a protegê-la de inimigos que convidamos para nossa própria casa. Falhei contigo. Valentina abanou gentilmente a cabeça. Confiaste no teu filho, respondeu ela calmamente. Uma mãe nunca deve ser condenada por acreditar no filho que criou. O presidente pigarreou antes de abrir a secção final dos documentos do fundo. Artigo 14, anunciou ele. Declara que se qualquer dom em exercício puser em perigo intencionalmente os ativos legítimos da organização romano através de fraude, conflitos de interesse ocultos, colateralização não autorizada ou conduta que ameace a sobrevivência institucional, a autoridade operacional transfere-se automaticamente para o protetor designado do fundo do fundador sem necessitar de voto do conselho. Todos os olhos se voltaram para Valentina. O presidente continuou a ler. O protetor designado nomeado em todas as versões certificadas do fundo é Valentina Romano. Seguiu-se um pesado silêncio. Lorenzo sentiu como se o chão sob os seus pés tivesse desaparecido. A sua posição não lhe fora tirada hoje. Legalmente, já se transferira no momento em que ele violara as condições que regiam o fundo meses antes. Antes que alguém pudesse absorver a magnitude dessa revelação, um dos advogados abriu a última pasta preta e removeu uma unidade de armazenamento encriptada de prata. Mateu ligou ao sistema de apresentação. Em vez de registros financeiros, o ecrã exibiu filmagens de vigilância gravadas no escritório executivo privado de Lourenço há 6 meses. O carimbo de data ou hora correspondia à semana em que Valentina assinara silenciosamente os papéis de divórcio. Lorenzo assistiu a si mesmo no ecrã a rir ao lado de Sofia e Enzo, enquanto discutiam planos para remover Valentina permanentemente da gestão executiva antes de transferir ativos adicionais controlados pelo fundo para novas empresas de gestão. A sua própria voz ecoou pelo pavilhão com clareza devastadora. Quando ela se for embora, capturou a gravação, ninguém saberá de onde vêm as antigas estruturas de fundos de qualquer maneira. Os capitães mais jovens trocaram olhares inquietos. Perceberam que o império não quase colapsara por causa de rivais externos. Quase colapsara porque o seu próprio líder nunca compreendera a base legal sobre a qual fora construído. Os joelhos de Lorenzo finalmente cederam sob ele. Ele afundou-se lentamente no palco polido, incapaz de olhar para Valentina ou para sua mãe. Todas as ilusões de poder, todas as fanfarronices de independência, todas as humilhações públicas que infligira à sua esposa voltaram para o esmagar sob o seu peso acumulado. Ele sussurrou o nome dela, mas ela não respondeu. Ela passara anos a falar, enquanto ele se recusava a ouvir. Agora, apenas as provas restavam. Do outro lado do pavilhão, vários líderes de famílias aliadas levantaram-se silenciosamente e aproximaram-se da mesa do conselho, um após o outro. Sem hesitação, cada um assinou o registro formal de reconhecimento, reconhecendo a transferência legal de autoridade operacional sob o fundo fundador. A última assinatura pertencia a Isabela. Ela pousou a caneta cuidadosamente, olhou diretamente para o presidente do conselho e disse com absoluta certeza:
A partir deste momento, declarou ela, todas as empresas legítimas que ostentam o nome Romano respondem a Dom Valentina Romano. Reúnam o conselho completo imediatamente, porque antes que este dia termine, o Império conhecerá a identidade da pessoa que secretamente orquestrou a queda de Lorenzo desde o início. O Conselho Romano reuniu-se antes do pôr do sol na Câmara do Fundador, um salão circular revestido de retratos de todos os líderes que preservaram a família através de guerras, traições, crises econômicas e tempestades políticas. Não restavam celebrações. A cerimônia das crianças tornara-se uma memória distante, substituída pelo peso solene do julgamento legal. Todos os assentos do conselho estavam ocupados. Advogados, oficiais de conformidade, auditores e capitães de confiança estavam em silêncio encostados às paredes, cada um carregando pastas seladas que documentavam meses de investigações. Na cabeceira da Câmara, Valentina tomou o seu lugar não num trono, mas atrás da mesa de conferências original, onde todas as decisões legítimas que afetavam o Império Romano tinham sido tomadas durante gerações. Vestia o mesmo fato preto que chegara naquela manhã. Nada na sua aparência sugeria triunfo. Parecia exatamente como sempre, calma, disciplinada e completamente preparada. Lorenzo entrou sob escolta, não como prisioneiro, mas como um líder suspenso despojado de autoridade operacional sob o fundo fundador. Os seus ombros estavam caídos, os olhos vazios, a sua confiança completamente extinta. Sofia sentou-se alguns lugares mais longe com o seu conselheiro legal, incapaz de olhar para alguém nos olhos. Enzo Moretti foi escoltado para a Câmara separadamente após os investigadores concluírem as buscas nos seus escritórios, onde foram recuperadas unidades encriptadas, livros de registros ocultos e credenciais bancárias offshore sob mandados judiciais. As provas não deixavam margem para negociação. Enzo manipulara silenciosamente a ambição de Lorenzo, encorajando empréstimos imprudentes enquanto desviava milhões através de empresas de fachada que controlava secretamente. Sofia participara conscientemente ao assinar declarações falsas e ocultar factos materiais relativos aos gêmeos em várias transações financeiras. Lorenzo não orquestrara todos os crimes, mas a sua arrogância, negligência e recusa em questionar irregularidades óbvias tornaram cada engano possível. O presidente do conselho levantou-se e leu as conclusões finais. Auditores independentes confirmaram que Valentina impedira secretamente o império de colapsar em 3 ocasiões distintas, utilizando os seus fundos familiares protegidos para satisfazer obrigações de emergência sem divulgação pública. Ela garantira pessoalmente contratos de transporte críticos, estabilizar a folha de pagamento durante escassez de liquidez, negociara refinanciamentos através de parceiros bancários legítimos e preservar os negócios legais da organização, enquanto Lorenzo reivindicava publicamente cada sucesso como seu. Ela nunca o corrigiu porque proteger o império importava mais do que proteger o seu orgulho. Quando Lorenzo a removeu da autoridade executiva e finalizou o divórcio, ela ativou silenciosamente as salvaguardas legais embutidas no fundo do fundador, preservando provas em vez de procurar vingança. Todas as investigações subsequentes foram realizadas através de canais legais, peritos independentes e tribunais certificados. Ela não destruiu o Império Romano. Ela protegeu-o daqueles que quase o fizeram. O presidente anunciou então a decisão unânime do Conselho. Enzo Moretti foi permanentemente expulso de todas as empresas Romano e encaminhado para as autoridades criminais apropriadas para a acusação com base em fraude financeira, peculato, conspiração, falsificação de documentos e corrupção comercial organizada. Sofia foi removida de todos os fundos familiares, despojada de todos os privilégios de governação e ordenada a cooperar plenamente com os investigadores. O Conselho resolveu ainda que as crianças inocentes receberiam proteção financeira através de fundos independentes supervisionados por guardiões neutros, pois não eram responsáveis pelas escolhas dos adultos à sua volta. Isabela enxugou silenciosamente lágrimas de alívio. O Conselho punira a decepção sem condenar vidas inocentes.
Finalmente, o presidente virou-se para Lorenzo. A Câmara permaneceu completamente silenciosa. Lorenzo Romano, disse ele, o teu maior fracasso não foi perder dinheiro. Foi abandonares a pessoa cuja lealdade construiu tudo o que herdaste. Lorenzo levantou-se lentamente da sua cadeira e olhou diretamente para Valentina. As lágrimas encheram os seus olhos enquanto ele lutava para falar. Passei anos a acreditar que a força significava controlo, sussurrou ele. Confundi admiração com lealdade e bajulação com verdade. Traí a única pessoa que nunca me traiu. Não tenho desculpa. Baixou a cabeça, não peço outra oportunidade. Apenas peço o teu perdão, mesmo que eu nunca o mereça. Valentina estudou-o silenciosamente antes de responder. Não havia ódio na sua expressão, apenas uma clareza emocional completa. Perdão e reconciliação não são a mesma coisa, Lorenzo, disse ela gentilmente. Um liberta o coração, o outro exige confiança. Destruíste essa confiança tu mesmo. Fez uma pausa, permitindo que cada palavra se instalasse na câmara. Perdoa-te porque me recuso a carregar os teus erros para o meu futuro, mas o meu futuro já não pertence ao teu lado. Lorenzo fechou os olhos e acenou uma vez. Pela primeira vez desde que o escândalo começou, aceitou a verdade sem argumentar. Semanas depois, a organização Romano anunciou amplas reformas de governação. Escritórios de conformidade independentes foram estabelecidos em todas as empresas legítimas. Os fundos familiares tornaram-se totalmente transparentes para o Conselho. Auditorias externas tornaram-se obrigatórias. Bolsas de estudo, fundações médicas e programas de ajuda jurídica foram criados em homenagem à crença do fundador de que o verdadeiro poder existia para proteger comunidades em vez de as explorar. Sob a liderança de Valentina, o Império Romano tornou-se mais forte, mais respeitado e mais responsável do que jamais fora. Numa noite fresca de outono, Valentina ficou sozinha na varanda com vista para o porto restaurado da família, enquanto navios de carga entravam silenciosamente no porto sob um céu pintado de ouro e carmesim. Atrás dela, as luzes da sala de reuniões foram se apagando uma a uma à medida que mais um dia de sucesso chegava ao fim. O seu telemóvel permaneceu silencioso. Sem chamadas desesperadas, sem pedidos de desculpa, sem batalhas inacabadas. Abriu o pequeno caderno de couro que carregava desde o dia em que assinara os papéis de divórcio. Na última página, sob a frase que escrevera meses antes, adicionou uma última linha com calma certeza. Todos os livros de contas, eventualmente, se equilibram. A maior vitória não é destruir um império, é recusar-se a deixar que a traição se destrua a si mesma. Fechou o caderno, sorriu para o horizonte sem fim e avançou sem nunca olhar para trás. O Império Romano encontrara sua guardiã legítima. A justiça fora entregue através da verdade em vez da vingança, e o próximo capítulo de Valentina seria escrito não pela dor que sobreviveu, mas pelo futuro que escolheu construir.